em 1817, nós tivemos uma descrição clara do que hoje, né, a gente chama de doença de Parkinson, que pelo James Parkinson foi chamada, né, de doença da paralisia. Não de Parkinson. Depois essa doença, né, passou a ser chamada de doença de Parkinson. E os seus estudos foram aprofundados mais, né, ainda nos anos ali de 1800, pelo Jean Charcot, que também fez as primeiras observações clínicas, devido também, né, à falta de material, de sabedoria sobre qualquer coisa sobre Parkinson na época. E ele começou também a propor algumas terapias já naquela época para os sintomas motores. E quais foram esses sintomas observados, né? Então, é claro, a demência era um deles, mas na maioria dos casos ocorria em estágio tardio da doença, né? Aí eles observaram que esses pacientes, eles apresentavam rigidez muscular, lentidão para iniciar os movimentos, então eles tinham dificuldade de começar o movimento, né? Por exemplo, de estar sentado e levantar para caminhar, né? Eles demoravam, não conseguiam. Eles tinham uma instabilidade postural e o tremor de repouso, né? Que é a característica, eu acho, motora do Parkinson mais comum, mais conhecida pelas pessoas. Então, o paciente, enquanto ele está parado, ele treme, né? Então, ele não tem um controle, né, do seu corpo quando ele está parado. Além disso, já naquela época, mas principalmente hoje em dia, nós sabemos também que outros sintomas, né, que não são motores, já precedem a doença de Parkinson, como insônia, depressão, perda do olfato, dentre outros sintomas. E aí, é claro, sabendo que eles tinham esses problemas motores, a segunda pergunta era: por que eles têm esses problemas motores, né? Quais são os mecanismos celulares, o que está acontecendo na célula para que eles tenham, né, esses sintomas? Bom, as investigações seguiram, né, e elas foram bastante demoradas por conta também da falta de tecnologia na época, né, que se tinha para investigar os mecanismos celulares ou moleculares, né, das doenças. E nós temos aqui alguns nomes importantes, e um deles que eu não posso deixar de citar é o Paul Richer, né, porque ele foi também a fundo na doença de Parkinson, não só clinicamente, mas ele também começou a estudar essa doença na sua patologia, a morfologia do cérebro, e ele começou a detalhar tudo que ele observava nos seus pacientes. Então, ele nos deixou importantíssimos registros sobre a progressão da doença de Parkinson nos pacientes, né? Ele foi o primeiro. E ele desenhava à mão mesmo. Então, aqui, por exemplo, é um dos seus desenhos que eu trouxe para vocês, onde ele descrevia, né, as fases da doença de Parkinson. Então, ele não chamava depressão, mas ele já chamava tristeza, né? Dizia que a pessoa ficava triste, ficava de mau humor. Aí depois ele dizia que a pessoa ficava com um problema de imobilidade, mas rigidez, né? Então, aqui, essa paciente, no caso que ele estava acompanhando, ela tinha essa rigidez, não conseguia, né, voltar à posição natural, né, dos seus braços, da sua mão. Ele também observava contorções, né, e ele registrou isso em vários, né, dos seus documentos, muita agitação e contraturas de movimentos involuntários. Então, os seus documentos, eles são essenciais até hoje, né, para o diagnóstico da doença